Olá, olá, tudo bem com vocês? Caso você esteja assistindo esta aula depois, né? Que bom que você está assistindo. Hoje vamos falar sobre Michel Foucault, um francês que também é crítico do sistema do ordenamento, na verdade, da condução do ordenamento jurídico, né? Porque ele constatou que durante a história da humanidade as prisões não edificavam, né? Não tinha esse princípio de ressocialização, mas sim um princípio de punição, né? Pura e simplesmente é um sistema punitivo, não de uma tentativa de ressocializar o preso, né? De retomar, fazer com que ele retome a dignidade, né? Todos os pensadores que nós estamos estudando, que nós estudamos, seja John Rawls, que foi na aula passada, uma aula gravada que eu postei na plataforma, seja Achille Mbembe, a própria Hannah Arendt, são pensadores e pensadora que criticam a condução do sistema jurídico, né, principalmente de forma coercitiva, e, claro, criticam também o Estado, né, a questão das medidas totalitárias que acabam se camuflando de democracia, e o John Rawls, ele é um norte-americano que vai falar especialmente sobre políticas públicas, a justiça como equidade. E é uma das grandes influências da nossa Constituição, né? Todo mundo tem como referência o John Rawls, tendo como essa base kantiana, né? Ele é um neo-kantiano, por assim dizer, critica o utilitarismo e irá propor, assim, uma espécie de, não gostaria de dizer equação, né, mas coloca a justiça, concebe a justiça como sinônimo de equidade, né, sinônimo de equidade, tá? Então, é muito bonito a teoria rawlsiana, que ele vai beber lá da fonte de John Rawls, de John Locke, vai falar também, vai ser influenciado por Rousseau, vai ser influenciado, né, pelos contratualistas, né, principalmente John Locke e Rousseau, vai criticá-los também, mas ele vai aproveitar a metodologia que eles utilizaram, né? Ele vai criar uma hipótese, né, colocar uma sociedade, né, conceber uma sociedade original, tendo, assim, um outro passo, que é o véu da ignorância, ou seja, se todos, né, extrair o preconceito, todos, vamos dizer assim, com a mesma mentalidade, né, podemos dizer assim, e daí ele concebe que a sociedade deve apostar no mérito, né? Tem como principal, vamos dizer assim, consideração o mérito. Por que não dá certo o mérito aqui no Brasil? Entre classes, vamos dizer assim, iguais, né? Por exemplo, estudantes do Dom Barreto, aí sim, o mérito pode-se ter ali uma meritocracia. Agora, entre um estudante do Orley, né, vou dar um nome aqui de uma escola, e o Dom Barreto, é claro que o Dom Barreto vai, né, o estudante do Dom Barreto vai sair na frente, óbvio, tá? Isso não quer dizer, não é por causa da capacidade, mas sim das condições que aquele estudante ou aquela estudante estão passando, né? Não dá para se comparar, e aí até lá nos slides eu postei uma ilustração. Vamos dar a mesma prova para todos, no caso, o Exame Nacional do Ensino Médio. E vamos apostar nessa meritocracia. Vence o melhor. Né? Vence o melhor. Tudo bem, vence o melhor, quem vai tirar a melhor nota são aquelas pessoas
que tem internet, que teve reforço, né, na pandemia, por exemplo, nesse contexto pandêmico, né, que tem aparelhos tecnológicos, né? Então, não se dá para ter essa equiparação, né? Colocar a mesma atividade, dane-se quem tem os aparelhos tecnológicos ou que tem internet. Não, é a mesma atividade, estou sendo justo. Para John Rawls, de certo modo, isso, infelizmente, não é, vamos dizer assim, justiça, né? Porque a justiça tem como principal fator a inclusão. Né? E se eu coloco dessa forma, né, que acabei de ilustrar com uma história, né, com uma hipótese, eu não estou incluindo, pelo contrário, eu estou segregando. Então, pode-se falar em meritocracia, segundo John Rawls, se temos condições iguais, né? Se moramos na Suíça, né? Se moramos na Inglaterra, onde a educação funciona bem, tem internet de qualidade, todos, né, têm uma estrutura de vida estabilizada, quase não tem fome, tá? Então, assim, dá para se falar em meritocracia nesses contextos, no contexto europeu, né? Mas aqui, e nem norte-americano, eu diria que daria para falar sobre meritocracia, porque lá nos Estados Unidos, a política de cotas antecedeu a do Brasil. Barack Obama nunca seria presidente dos Estados Unidos se não existisse uma política de ações afirmativas, né? De ações afirmativas. Muitas pessoas criticam. Não tem problema criticar, agora tem que criticar com argumentos. E o argumento que quem é contrário aposta é na capacidade. Ah, que todos são capazes. Sim, todos são capazes. Agora, será que as condições são as mesmas? Né? As condições são as mesmas? Inclusive, as condições culturais são as mesmas? Não, né? No caso dos Estados Unidos, perdurou durante 30 anos a política de cotas. Né? Ainda perdura, né? Ações afirmativas, no caso. Assim, para a política de cotas, só para encerrar esse parêntese, falando um pouco de John Rawls, né, para quem não assistiu e ter a curiosidade, né, de assistir a aula, é um pensador muito bom para entender as políticas públicas, você deve estudar John Rawls. Então, assim, com relação às cotas, infelizmente, um país que tem ações afirmativas, como a política de cotas, seja Estados Unidos, seja África do Sul, seja o Brasil, é uma chaga, né? Por quê? Porque ao realizar, ao implantar a política de cotas, é a mesma coisa de dizer, olha, infelizmente, nós fomos incapazes até emocionalmente, intelectualmente, de erradicar o racismo. E por nós sermos incapazes disso, temos que implantar uma ação afirmativa, no caso a política de cotas, para fazer com que as outras pessoas que não têm condições de acessar o ensino superior, a educação superior, possa ter acesso, né? Então, infelizmente, as ações afirmativas é um mal necessário. É um mal necessário. Que tem que ser perpetuado? Não. Né? Quando nós entendemos que todas as pessoas devem ter acesso às cotas, né? Que as escolas públicas se equiparem aos institutos federais, as escolas estaduais se equiparem aos institutos federais, por quê? Coloca-se um estudante no Instituto Federal e de uma escola particular. Parelha, né? Tem as mesmas condições, tem laboratório Instituto Federal, vocês já visitaram o Instituto Federal da Bahia, de qualquer região do Brasil, o ensino é excelente. O ensino é excelente, né? Então, vocês estão ouvindo? Está travando ou não?
Aqui tá bom, Tá professor. travando não, professor. Tá. Então, como eu estava dizendo, com relação a essa equiparação de condições entre Instituto Federal, entre escola particular, ok. Agora, não dá para comparar uma escola estadual, não estou dizendo que o ensino é ruim, os professores são ruins, mas são 60 alunos numa sala, tem aluno que fica em pé, entende? Eu estou migrando para a educação para que vocês entendam. Mas isso pode ser em outros setores, né? Na própria saúde, né? Enfim, na própria justiça, por isso que tem a defensoria pública, né? Saneamento básico, em todas as áreas precisa, assim, de ações voltadas para, não é assistencialismo, é política pública. Uma política pública é política nacional, política de Estado, política que se perdura, né? Não é uma chuva, não é passageira, é uma política que vai dar continuidade. Um exemplo de política pública são as ações afirmativas. Como eu disse, não devem ser eternizadas, né? Você pegar a lei, as escolas devem se desenvolver, né? Se desenvolver para que, ao longo do tempo, não necessite das ações afirmativas, né? Porque todo mundo irá ter condições iguais. Aí sim, podemos falar em meritocracia. Mas até lá, né, até que todos tenham condições, vamos dizer assim, razoáveis, né, e equiparáveis, até lá, temos um longo período. Temos o longo período, né? Não estamos falando de curto prazo. As ações afirmativas aqui no Brasil têm o quê? Menos de 20 anos, né? E, de certo modo, é muito nova, comparada a outros países, né? A outros países. Então, quando vocês pensarem em criticar alguma ação afirmativa, alguma política pública, pense nas condições. Espera aí, será que determinada pessoa tem as mesmas condições que eu, será que outras pessoas, até na turma de vocês, podemos falar sobre isso, né? Tem pessoas que têm internet com melhor qualidade, tem pessoas que não têm nem computador, tem pessoas que, enfim, trabalham o dia inteiro. Então, como fazer com que, claro, é uma instituição privada, evidentemente, que pressupõe que tenham condições, né, de acompanhar. Mas caso não, se não tiver, como é que será? Aí sim, aí nós teremos que ver aqui na instituição medidas que possam auxiliar também esses estudantes que não têm condições de, enfim, assistir a aula no momento da aula, a internet falha, enfim, é como essa ação que eu propus, né? Para a coordenação, eles estão analisando se vão ficar o mês de julho aberto à turma para a plataforma, né? Para que vocês possam revisar, assistir, né? Mais tempo, né? Enfim, certo? Eu espero que vocês tenham entendido a importância de John Rawls para o estudo do direito, para o estudo da ciência jurídica, né? Que, de fato, a ciência das políticas públicas, né, o estudo das políticas públicas é um estudo recente. Um estudo recente é uma área do direito que de certo modo, é negligenciada por, às vezes, pensar, não é tão importante assim, não é tão técnica, né? Mas é uma grande garantidora dos direitos no Brasil são as políticas públicas, né? Política pública tem-se um problema e uma política, né, de governo, uma política de Estado, melhor dizendo, ela, de nação, ela irá garantir aquele direito. Como é difícil, às vezes, por isso que tem tanta evasão escolar. Às vezes, pode falar, porque é desinteresse do aluno? Também, é um dos fatores. Mas imagina um estudante que não tem água potável para, né, água potável ou água para se higienizar, né? Falta de saneamento básico. Ele acorda já com um cheiro de esgoto, de merda, né, dentro da casa dele. É muito difícil aquele estudante ir para a escola sem banhar, e aquele estudante ir para a escola sem se alimentar, esperar até meio-dia o lanche. Enfim, é muito complexo, né?
Ah, ótimo, isso mesmo, Gabriela. É Kemily, né? Isso mesmo. A assistência social é enfim, uma das grandes ciências, né? É o serviço social que cuida, né, dessa parte da inclusão, né? Da inclusão, tá bom? Das pessoas. Não é só dar ali um auxílio, não é isso somente. É pouco, né? Isso. É ajudar na construção da vida da pessoa, né? E como é bonito ver uma pessoa, seja um indígena, seja um negro, seja da comunidade quilombola, ingressando na universidade, se tornando médico, se tornando advogado, engenheiro, professor. É muito bonito essa diversidade. Já pensou? E a história do Brasil está aí, né? Já pensou se não tivesse essas políticas públicas, né? A taxa de analfabetismo, a taxa de analfabetismo funcional no Brasil estaria muito maior, né? Agora, é claro que a política pública existe, no caso das ações afirmativas que eu estou comentando, mas não pode esquecer de fortalecer a educação básica, o ensino fundamental, o ensino médio, né? Tem que fortalecer, né? Então, para equiparar essas escolas estaduais ao nível de um instituto federal, né, ao nível de um instituto federal, com recursos à vontade, né, para cumprir os projetos, para cuidar do laboratório, né, para cuidar enfim, distribuir aparelhos tecnológicos para os estudantes, tem uma sala ali de robótica, enfim, um laboratório para os estudantes extravasarem a criatividade. A maioria das escolas estaduais, com certeza vocês estudaram em escolas estaduais, a maioria dessa turma, vocês sabem como é difícil, né? Falta professor, quando não falta professor, a sala é lotada, quando não falta professor, falta até tinta para o pincel do professor, o professor tem gastado o dia. Então, como é que vamos falar em condições iguais? Como é que vamos falar em o melhor vence? É claro que o melhor vai vencer aquele que mora, né, em Alphaville, né, Lucas? Então, você que é de que região lá de São Paulo, Lucas? Lucas está aí, não? Peraí, professor, tá Lucas? me falando aqui, tô falando. Tá ouvindo? Tá me ouvindo, professor? Não estou Não ouvindo estou você, ouvindo aumenta o você, aumenta o microfone. microfone. E agora, tá ouvindo? Tá ouvindo? Oxi, peraí, peraí. O Lucas foi acessar em outro aparelho. Mas, enfim, queria só. Tá Ah, o ouvindo? Lucas voltou. Voltou. Dá pra ouvir agora? Ah, mas melhorou 100%. Tava bugado, eu acho, sei lá. Você Isso, eu perguntou como estava. é que é? Da onde que eu sou? Isso. Evidentemente que quem vai ingressar, se não tivesse políticas públicas, iam ser os jovens de Alphaville, né? É, com certeza. É porque, ó, que nem falam assim. Ah, mas o cara tem infelizmente, mas você escuta, o cara tem a mesma oportunidade, mas se você for em São Paulo, você comparar uma escola particular, é que eu acho que é o Parthenon. Eles têm estrutura que supera até faculdade. Aí os caras falam, não, mas é a mesma coisa. Cara, não tem como ser a mesma coisa. O cara daquele ali, ele já tá. Se ele pudesse, ele entrava no doutorado. Porque o ensino é Sim, muito avançado, é o brutal. ITA, Você não é tem nem noção, não dá pra interessante, competir. ótima consideração. Interessante você Escola falar americana que o também. ITA A escola americana de São Paulo é um É, absurdo. também, Clóvis, também. Então, assim, o ITA, as vagas do ITA, essas escolas particulares, praticamente todos se ingressam, porque, né, o ensino é superior, o ensino é de qualidade, né? E falando de ensino, evidentemente que eu estou falando de professor, mas não é somente professores, é uma estrutura, né? São salas climatizadas, é sala de estudo, todo mundo tem seu computador, todo mundo tem internet, todo mundo está bem alimentado, né? Enfim, não falta nada ali, né, para o estudante crescer. Enquanto na escola pública,
né? Não tem como comparar. Professor, enquanto na escola pública falta tudo. Falta tudo, cara. Esse caso aí que você falou, ó, só pra você ver. Teve um tempo na minha escola que, ó, é engraçado, né? A gente dá até risada, mas não tinha nem papel higiênico. Se você quisesse ir no banheiro, você tinha que trazer de casa. Ou o professor faltava caneta, se é verdade, faltava. Às vezes não tinha apagador, a lousa era ruim. As cadeiras, então, porque tem uns alunos que parece que ia pra comer. As pessoas não entendem que as ações afirmativas, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o cotista, ele irá competir entre eles. Ele não vai competir em ampla concorrência, é entre eles. Não vai tirar a vaga, por exemplo, de ampla concorrência. Tem essa ideia torta. Ah, o cotista vai tirar a vaga do de ampla. Não, não vai tirar. A vaga de ampla, ninguém tasca. É ampla concorrência, está lá a vaga deles. Né? Eles vão competir entre si. O cotista vai competir entre eles. O indígena vão competir entre eles. E assim sucessivamente. Né? Então, às vezes, as pessoas não entendem muito a dinâmica das ações afirmativas no sentido de ingresso à universidade. Né? Diga, Lucas. Não, é que eu tinha um professor de filosofia que não me lembro o nome dele agora. Que bom que você está lembrando, meu filho. Que bom que você está lembrando do professor de filosofia. Sinal que fez diferença na sua vida. Ele era engraçado. Ele falou assim, ele sempre usava pra gente assim, imagina, que nem você falou, né, do filho do rico, né, comparado com o filho do pobre, né, o classe baixa. Ele falava assim, um aluno, vamos botar uma corrida, uma maratona. O filho do pobre, ele não tem saneamento básico, ele não dorme direito, ele tem que trabalhar, ele falta nas aulas, quando ele estuda, ele tá com sono. Quando ele vai treinar, ele já não tem nem força, o tênis dele é rasgado, isso que o mundo tem. Aí você pega, veja o outro lado da moeda. O filho do rico tem tudo, tá na escola boa, tem um preparador, tem um tênis bom. Aí ele já tá 10 mil passos à frente. Aí não tem como você igualar essas duas realidades, entendeu? Que nem o senhor falou. A meritocracia não existe. Não tem como comparar um com o outro. É sempre um além do outro. O cara que tem dinheiro, felizmente, ele vai andar num carro melhor, ele vai ter uma vida muito melhor. O outro ali, ele luta para sobreviver, entendeu? Ele não é que nem ele não consegue nem viver uma vida comum, ele tem que sobreviver, é totalmente diferente, entendeu? É só isso. É muito interessante a sua analogia, que bom que você lembrou desse exemplo, professor, parabéns ao professor. E assim, além disso, você com essa história que você contou, que o maratonista, né, que não tem condições, está descalço e o outro tem um tênis da Nike, né, me fez lembrar o seguinte, não é só ingressar, fazer com que aquele estudante de escola pública ingresse na faculdade. Como é que aquele estudante vai pegar o ônibus? Com que dinheiro? Por exemplo, suponhamos que um estudante passe para medicina. Medicina é quase dedicação exclusiva no curso. Você não tem como trabalhar meio expediente. Não tem como. Ou você tem uma bolsa para se manter, comprar a apostila, comprar os livros, fazer pesquisa, ter ali o dinheiro do lanche, ter o dinheiro ali de pagar, de repente, uma hospedagem perto da faculdade, ou até mesmo a condução. Um dos grandes questionamentos também é a manutenção desse estudante na faculdade, que não é só dar oportunidade, é fazer com que ele se mantenha lá, né? Se mantenha lá na faculdade. Né? O curso, principalmente na área de saúde, é quase dedicação exclusiva. Né? Então, como esse estudante irá se manter? Mas também né, o discurso é esse. Querem facilidade demais. Não é que é facilidade demais. Né? Esse tipo de discurso, às vezes as pessoas que falam não sofreram na pele, né? Não passaram por dificuldades. Né? Então, tem esse tipo de discurso que, infelizmente, está na atmosfera cultural do Brasil. Né? Esse discurso hipócrita da meritocracia. Né? E não existe. Daqui não tem como aplicar esse tipo de política. Né? O que se dá para fazer é fortalecer a educação básica, fortalecer a educação básica, superior, investir muito na educação estadual, educação municipal, assim como investe nos institutos federais. Se você entrar no Instituto Federal, moço, é algo, coisa de outro mundo.
estava conversando com um professor outro dia e ele disse, não, eu dou 16 aulas, leciono 16 aulas, 16 aulas. Aí eu, 16 aulas por dia? Não, por semana. 16 aulas por semana e ele está se sentindo cansado. É mesmo. Aí eu fui dizer assim, então, você tem tempo? Não, eu estou com tempo. Senta aí. Eu leciono 32 aulas por semana. 32. E você está se sentindo cansado com 16. 16 é um dia meu. Então, não tem o que comparar. O professor do Instituto Federal, ele tem maiores condições até de trabalhar. Vai mais animado, vai mais motivado. Um professor de escola estadual tem 10 aulas durante o dia. Quanto do Instituto Federal tem 2, 3. Quando acaba as aulas, a última aula daquele professor ali do estado, ele não vai lecionar direito, vai passar uma atividade e tá tudo certo. Porque tá cansado, tá esgotado. Entende? Então, quais são as condições? Até para o professor também. O professor, para a família e para aqueles, principalmente para o estudante. Então, é só vocês fazerem essa mensuração, né? Visitem o Instituto Federal, qualquer Instituto Federal, é padrão. Qualquer Instituto Federal é padrão. Né? Eles têm a mesma estrutura, tem laboratório, tem núcleo de pesquisa, os estudantes têm iniciação à bolsa científica, recebem para estudar, tem auxílio, internet, é outro universo. E eu estou falando de instituição pública. E no mesmo Brasil que vivemos, tem instituições que não têm um terço do que o Instituto Federal tem. Entende? Se você visitar o IFBA, Instituto Federal da Bahia, o IFMA, Instituto Federal do Maranhão, e o IFP, você vai ver, vai observar, ou até mesmo o Instituto Federal de São Paulo, entende? Equipara-se a qualquer escola particular, ou até melhor do que a escola particular. Né? Agora, as estaduais, infelizmente, é lamentável. Então, John Rawls, né, esse pensador que nós estudamos na semana passada, ele nos auxilia a entender o sistema de meritocracia, que no Brasil não vinga, né? Em outros países podem, né, ter esse sistema, mas aqui não dá certo, porque vai muito atrelado à questão das condições, né? E ele vai falar da equidade. Uma das partes mais bonitas do estudo de John Rawls é justiça como equidade, né? Bem, agora vamos estudar um francês, tá? Vou beber aqui um pouco de água. Um francês, Michel Foucault, onde ele irá criticar, né, os sistemas prisionais ao longo da história, não somente da França do século XX, mas também ao longo da história. Tá? Então, o pensador que vai também falar sobre, e pensar, né, fazer assim uma espécie de genealogia. O que é genealogia? Vem da palavra Gênesis, né? A origem, a genealogia tanto do sistema prisional quanto a genealogia da loucura, né? Ele vai ter um livro, um estudo falando sobre esse tema, né? E vai se questionar o que é louco, né? Cada sociedade tem seus loucos, né? Vamos dizer assim, rotulam determinada pessoa como louco ou louca, né? Na Idade Média, rotulavam as ditas bruxas, né? Vamos dizer assim, as feiticeiras, né? Enfim, eram martirizadas, ou até mesmo o preconceito vem desde aí, né? Aquela mãe que estava desesperada fazia uma mistura e era considerada feiticeira, né? Misturava ervas e era considerada feiticeira. Se um homem fosse fazer isso na Idade Média, ele era considerado um alquimista, tinha status, né? Tinha status. Então, o preconceito aí ao longo da história. Mas, enfim, o foco não necessariamente é esse. Quem era contra o sistema jurídico da época era tido também como louco, né? Como louco. Por muito tempo, vamos dizer assim, a preferência sexual pelo mesmo sexo era tida como uma doença, né? Só na década de 90 que foi extraída do
do CID, né, que é no sentido do controle, né, de doenças infecto-contagiosas e considerado como doença, né? Tanto que hoje em dia não se pode falar sobre homossexualismo. O sufixo ismo é de doença, tá? É homossexualidade, tá bom? Não é, foi extraída, né? E essas pessoas eram tidas como, rotuladas como doentes, né? Se você assistir a Garota Dinamarquesa, né, foi uma das primeiras cirurgias ali, né, de mudança, enfim, de procedimento cirúrgico, e não deu certo, né, porque pela medicina ser rudimentar nesse período, né, você assistir, você vai ver que é tido como doença mesmo, né, infelizmente, como doença. Então, sempre quando há vamos dizer assim, alguém tangencia o sistema, sai da curva um pouco, né, e é tido como louco, como um lunático e deve ser interditado, né. Se vocês assistirem também o filme Bicho de Sete Cabeças, quem já assistiu esse filme? Foi bem no início da carreira do Santoro, né? Rodrigo Santoro. Bicho de Sete Cabeças, tem disponível no YouTube. Conta a história de um pai que interna um filho por estar fumando um baseado. Ele pega, né, o filho fumando um baseado, nem fumando, mas nas coisas do filho, né? Esse filme, se eu não me engano, é da década de 90, acho que é por aí. E aí ele interna o filho. É algo absurdo. Interna o filho porque está ali com baseado. Ao invés de conversar, de ter aquele papo cabeça, de mostrar as consequências do uso da droga, que afeta o neurônio, afeta a capacidade cognitiva. Ao invés de ter uma conversa madura com o filho, não. Ele acha por bem interditar compulsoriamente o filho numa clínica, num hospício, né? Onde as condições são insalubres, sabe? Não tem higiene, os loucos são tratados realmente como animais, né? É injetado vários medicamentos nele para se tranquilizar, e ele está ali, e é interessante perceber que ao longo do filme ele meio que se conforma com aquela situação, e aí tenta o autocídio, né? Enfim, tenta se agride e passa a realmente ser consumido por aquele ambiente caótico que é o hospício. E então, Bicho de Sete Cabeças é um filme que o título do filme nos dá margem para várias interpretações. Faz um bicho de sete cabeças por uma coisa, né, pequena, uma coisa que poderia ser uma fase ali da adolescência, né, da juventude, enfim, como muitos de nós tivemos, né, uma fase ruim na nossa vida, e poderia ser com uma conversa, mas o pai foi radical ao ponto de internar o filho, né, numa clínica, não diria nem uma clínica psiquiátrica, não, um hospício mesmo, tá? Bem, mas vamos dar sequência: direito, normalização e legalidade, a dimensão do poder jurídico, né? Até onde pode, né, o jurídico? Então, o que é arqueologia? Tá dando para ver? Tá. O que é arqueologia? Esse aqui é o Michel Foucault, História da Loucura, Vigiar e Punir, e a história da violência, né, nas prisões, biopoder, biopolítica, disciplina, direito, normalização e legalidade. Vamos saber o que é biopolítica, biopoder, e, claro, tudo isso associado à disciplina dos corpos, né? As disciplinas dos corpos, que podemos constatar isso desde a mídia, né? Como a mídia induz o ser humano a se adequar às vontades e até mesmo os padrões de beleza, a questão da estética e até mesmo de comportamento, né? E o adestramento, ele vai falar sobre o adestramento dos corpos, né? O adestramento dos corpos, onde todos nós somos vigiados constantemente e simplesmente encaramos isso como normal, como natural, né? Não pense que o algoritmo não vai saber onde você está, ele sabe, né? Quem é fã de Black Mirror sabe do que eu estou falando, né?
Bem, Foucault, nascido na França, talvez a pronúncia em Poitiers, em uma família de classe média alta. Foucault foi educado, né, Lucie Henrique IV, e tinha uma tensa relação com seu pai, que chegou a interná-lo, daí onde a sua filosofia irá se desdobrar, falando, né, estudando a psicologia e a psiquiatria, porque o pai dele também, né, isso tudo repercute na vida acadêmica dele, ele vai pesquisar, por ele ter passado, né, por essa situação traumática, de trauma, né, traumática, isso mesmo. É assim a pronúncia, gente? Traumático. Eita, meu Deus do céu, agora pronto, enganchei nessa palavra tão simples. De trauma, né? Vem de trauma. Traumático. Isso. Que chegou a interná-lo aos 22 anos de idade, acusando-o de ser louco após a tentativa de suicídio, né? Na vida adulta, na idade adulta, Foucault entrou na Escola Normal Superior de Paris, né? E, claro, recebeu influências de vários autores, né? Althusser, por exemplo. Depois de vários anos, ele... então, ele prossegue, né, seus estudos. Entre 66 e 68, Foucault leciona na Universidade de Tunis, na Tunísia, antes de retornar à França. E, claro, ele irá falar, né, tecer, né, e até mesmo ser um ativista em campanhas antirracistas, contra violações dos direitos humanos, aos direitos humanos, pela luta contra a reforma, pela luta por uma reforma, aliás, a favor, né, da reforma penal, né? Não é somente uma reforma, uma estruturação, a infraestrutura no presídio, mas uma reforma no sistema penal também, tá? Alguns pensadores que influenciaram Foucault, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Jeremy Bentham, Sigmund Freud, e claro, o Foucault está aí, ele faleceu em 84. Pois não. Essa reforma penal dele, você lembra como é que era? Qual o sentido que ele queria? O que ele queria com ela? Que não podia, né, tratar ali o ser humano como uma coisa, estando ali para simplesmente punir, né, como o sistema penal brasileiro, né, continua. Esse sistema que joga seres humanos ali e espera que eles, vamos dizer assim, melhorem, sem políticas assistenciais, como, por exemplo, acompanhamento psicológico, como, por exemplo, ensinamento ali de alguma profissão, né, de alguma técnica para ele retomar a dignidade, né, e também divisões ali por espécies de crimes, né, eu não posso colocar alguém que cometeu estupro, latrocínio, ou até mesmo serial killer, juntamente com aquela pessoa, com aquele jovem que, para tentar, vamos dizer assim, aumentar a renda familiar, viu ali uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil e foi pego na primeira tentativa ali de transportar droga. Não, são crimes opostos, são crimes de outra gravidade, né, enfim, a reforma penal dele, né, no sentido de não somente ter essa perspectiva punitiva, né, de punir, né, você pode pagar pelo que você fez, né, o Estado vai te, vamos dizer assim, conduzir a um local e ele vai ter que cuidar de você também, né? O dinheiro que é investido nas cadeias é muito mal utilizado, né? Muito mal utilizado, né? Desde a época de Foucault, né? Só de agora não. Então, o sistema, a reforma é na própria lei também, né? Fala muito em ressocialização, mas não tem ações para isso, né? Para ressocializar o preso. Claro que tem pessoas que, de fato, elas não têm, vamos dizer, tem distúrbios, tem transtornos, né? Uma psicopatia, né? Uma megalomania, enfim. Não tem uma patologia que, de fato, é impossível conviver em sociedade, né? Impossível conviver. Não tem ressocialização. Agora, tem pessoas que sim,
que desejam serem ressocializadas, retomar a dignidade, né? E isso tem que ser feito no sistema, né, com a reforma que Foucault propõe, né, no sistema penal, né? Então, Foucault nos fará pensar no homem, né, no homem, na mulher, claro, quando se percebe como louco. E aí ele vai falar nisso, sobre a história da loucura. Quando se olha como doente, e ele vai falar sobre a história das clínicas, né, uma das ferramentas que utilizavam nesse período é a lobotomia. É algo severo, pessoal. A lobotomia é algo que é muito agressivo, não se usa mais, pressupõe que não se usa mais, né? Se use mais essa técnica, né, com choques elétricos, é algo absurdo, né, direto na mente, né, na parte ali da fronte, né, da pessoa, capacete cheio de eletrodos, né, e tal, que vai transmitir ali um choque para a pessoa, né, uma carga altíssima, e vai passar por um processo de lobotomia, né, migrar assim, ou isolar uma parte do cérebro, né, meio que torrar o cérebro, né, então assim, ele irá estudar isso, né, o nascimento da clínica, né, quando reflete sobre si mesmo, como ser vivo, ele vai falar como falante, como trabalhador, ele vai falar no livro As Palavras e as Coisas. Também ele vai, né, ele vai mencionar no livro, acompanhando, deixa eu ver, tá dando certo aí, né, para passar os slides? Estão acompanhando? Sim ou não? Pessoal, estão acompanhando? Sim. Sim, professor. Tô aqui no Ok. carro. Sim, professor. Então, as palavras e as coisas. E quando se reconhece como ser de desejo, ele vai falar também sobre a história da sexualidade. Foucault também, ele vai estudar muito a antropologia, né, claro. Como você pode observar aqui na imagem, nessa segunda imagem, né? Nessa segunda imagem. Desse modo, o que é a arqueologia? Né? O desenterramento do cadáver, né? Estabelecido como norma. O que é a arqueologia? Exumação das estruturas. Não é que Foucault vai escavar ali um fóssil, né? Procurar. Não. A arqueologia que ele vai se propor é na estrutura de conhecimento. É na estrutura cultural, né? Na estrutura da sociedade. Ele vai refletir sobre essa estrutura. Então, ele vai exumar as estruturas de conhecimento ocultas, né? Que dizem respeito ao período histórico particular. Em outras palavras, a arqueologia busca encontrar pressupostos, encontrar os preconceitos, em geral inconsistentes, que estão presentes no pensamento de uma época, buscar as configurações que deram lugar às formas diversas do conhecimento, a episteme, né? Então, ele irá conceber, ou até mesmo analisar, escavar, muito bonito esses termos, né, que ele utiliza para falar do conhecimento, né? Por que pensamos como pensamos? Ele irá se questionar. Mas por que esse pensamento é tão enraizado na sociedade? Como, por exemplo, o racismo, como, por exemplo, a loucura, como, por exemplo, a prisão. Por quê? Né? Por que sempre rotulamos alguém de louco e já temos pressupostos fixos para considerar alguém louco? Por que? Quem implantou isso? Quem instituiu isso? Ele vai fazer essa exumação, né, como se faz em um cadáver, né? Mas na teoria de Foucault fala-se de ideias, né? Esses cadáveres, né, dessas ideias caducas, quem instituiu, né, quem implantou?
que período da história até hoje, no caso na época de Foucault, século XX, faleceu em 84, até naquele momento, né? Como surgiu essas ideias, esses padrões que consomem nossa mente, né? Padrões, inclusive, de leis, padrões, inclusive, de julgamentos, né? Tentando contextualizar Foucault para os dias atuais, por exemplo, nas redes sociais. Nós já rotulamos alguém de certo e errado, já concebemos alguém ali como nocivo ou benéfico, enfim, né? Concebemos alguém como louco quando alguém não se adequa aos nossos padrões, né? Olhamos com recriminação e ele vai questionar até a postura mesmo do olhar, né? Do comportamento humano. Como nós nos comportamos como seres humanos hoje, mas quem ditou esse tipo de comportamento? Por que ele existe? Onde surgiu? Né? Então, ele vai fazer essa gênese, né, dessa estrutura, dessas ideias, que, de certo modo, são caducas, né, são preconceituosas. Bem, temos 3 fases do pensamento Foucaultiano, né? Temos 3 fases do pensamento Foucaultiano. Primeira fase, né, ou até mesmo domínios do pensamento de Foucault. Primeiro, Foucault, ele vai falar sobre arqueologia, sobre o ser, saber, sujeito de conhecimento, né? Sujeito como detentor de conhecimento, né? E sempre na história da filosofia, e vocês também vão ouvir muitos professores falando, né, sobre o sujeito. Mas o sujeito, ele sempre tende a dominar, né? Sempre tende a ter alguém como subordinado, seja um produto, né? Uma pesquisa, por exemplo, quando vai manipular em um laboratório, e alguém que está manipulando ali. Ou até mesmo numa sala de aula, um presídio, na própria sociedade, numa organização, né? Seja pública ou privada. Né? Então, o sujeito sempre é dominador, né? Dominador. Então, o que posso saber? Né? O que posso saber? Ele se questiona, né? Até onde vai essa questão do conhecimento, né? Do conhecimento. Até que ponto nós podemos conhecer? Como? Ele problematiza a formação do conhecimento. Como conhecer e como se forma o conhecimento. Né? Vocês estão tendo informações, estão compilando essas informações na mente, estão refletindo comigo, estamos com você, cada um de vocês estão aprendendo e consolidando esse conhecimento ao modo de cada um. Cada um tem um modo aqui de conceber, de conhecer. Mas como se dá isso? Qual é esse processo cognitivo, né, de conhecimento, de conhecer, né? O segundo Foucault, ele vai falar sobre a genealogia, primeiro a arqueologia, depois a genealogia, né? Ou seja, a gênese, né, do próprio conhecimento, o sujeito de ação sobre os outros, né, o ser-poder, né, o sujeito que domina. E aí ele vai se questionar, o que posso fazer? Por quê? Ele problematiza, então, a relação entre saber e conhecimento, né, e poder, né, com aquela máxima, né, que ninguém sabe de quem veio, conhecer é poder, né, poder é querer é poder, né, enfim, uma ideia de Francis Bacon, que foi, de certo modo, inglês, né, lá, pertinho ali da Idade Média, ali por volta ali do ano do século XV, XVI, onde vai falar que, olha, se eu conheço, eu posso fazer, então eu posso dominar tudo e qualquer coisa se eu tenho conhecimento. Onde está o erro aí, né? O erro é concebido como o ser humano, né, como o homem detentor, se achar, né, no direito de dominar outros povos, por exemplo, né, ou até mesmo utilizar de ferramentas, de instrumentos, de técnicas para domesticar corpos, para escravizar, para mutilar.
e se sentir dono porque conhece mais do que outro, né? Conhece mais do que outro. E, infelizmente, isso Foucault irá constatar, né? Olha, o conhecimento é benéfico. Agora, no entanto, é utilizado como uma forma de dominação, né? Como forma de dominação. Né? Então, o terceiro Foucault, ele vai falar mais sobre a ética. E é muito bonito essa terceira fase da teoria Foucaultiana, onde vai falar sobre o cuidado de si, né? Como nos tornamos quem somos, né? Ele problematiza a subjetividade, né? O que faz o Clóvis ser o Clóvis, o que faz o Januário ser o Januário, né? Quais foram as influências, qual a carga de experiência e como essa experiência chegou a determinada pessoa, e essa pessoa é o que ela é, e não outra pessoa. Ela é única, né? Ela é única. Então, e por ela ser única, né, ela se torna o outro, né? Ela se torna diferente. Como nós vamos lidar com essa diferença, né? Como nós vamos, ao mesmo tempo, conviver sem prejudicar, né, o outro, respeitar o outro, né? Bem, os conceitos fundamentais de Foucault, Foucault e a exumação das estruturas de conhecimento. Temos aí, claro, mais uma vez, reforçando a ideia de arqueologia, né? Ele faz essa exumação de ideias, exumação de conhecimento, para entender o processo de construção de uma ideia, né? O processo de construção de uma ideia e de um conhecimento, né? Por exemplo, a própria questão do racismo, né? Por que se instaurou essa ideia de que uma raça é superior à outra? Né? Onde foi concebido isso? Quais são as estruturas e mecanismos e instrumentos que foram utilizados, né? O processo de rotulação do outro, o que é loucura, onde surgiu isso? Né? E ele vai, ao longo da história, pesquisar, a exemplo, claro, de Nietzsche, né? Onde Nietzsche tem um livro chamado Genealogia da Moral, onde Nietzsche vai estudar como a moral surgiu, né? O ser humano, ele não nasce com categorias, né, no entender de Nietzsche, moral, né? Ou seja, a moralidade é ensinada. Então, como é que veio, como é que surgiu essa estrutura moralizante, né? Como é essa estrutura moralizante, né? De nós termos já ideias formadas ao longo da história de que é certo e errado, né? E essas ideias de o que é certo e errado, elas foram alteradas ao longo do tempo, né? Foram alteradas ao longo do tempo, né? Houve uma evolução dessas ideias, né? O que é certo e errado há 20 anos atrás não é mais. Então, há uma evolução. Quem dita essas normas, de certo modo, consuetudinárias? Nessas normas que não necessariamente precisam estar numa lei, né? Mas se tornam positivas pela cultura, pelo costume, né? Então, há um contexto histórico para essas normas serem concebidas, né? Há uma arqueologia, uma investigação da estrutura do saber, inclusive do saber jurídico, né? Uma lei, para ser lei, como ela surgiu, né? Como que ideia, né? Ou que interesses aquela lei irá atender, entende? Se questiona até isso, né? Foucault vai questionar. Por que existe essa lei? Que interesses ou que benefício ela vai trazer para quem? Né? E como é o processo de construção desse conhecimento também jurídico? Então, as formas de pensamento, como podemos escapar dessa estrutura que muitas vezes é asfixiante, nessa estrutura que é fechada em si mesma, né? Que não se pode pensar fora da casinha. Se você pensar fora, ou seja, tem que atender ali os ditames de determinada sociedade. Se você não atender, você não faz parte dela, né? Não faz parte daquele coletivo, né?
Uma ideia simples. Quem não tem rede social, não existe. Pronto. Isso é uma ideia simples que podemos ilustrar esse tipo de norma, né? Uma norma que alguém criou, que uma sociedade inteira cumpre à risca. Todos têm Instagram, todos curtem, todos postam fotos felizes, fotos alegres, é um mundo encantado e todo mundo está bem. Pronto, é isso. O Instagram é um arco-íris que deve ser ali contemplado, né, no mundo perfeito. É isso, é uma regra, uma norma, né? É tanto que se você colocar uma foto triste, uma foto de luto, alguma coisa do tipo, é recebida com poucas curtidas, ou você pode ser cancelado, enfim. Entende? Então, quem instituiu isso? Quem instituiu? Foi, como surgiu esse fenômeno? Entende? Então, Foucault vai, evidentemente, que nesse período não existia. Estou tentando aqui fazer essa aproximação com a atualidade. Tá? Então, não há progressão na ciência como uma escada ao conhecimento verdadeiro, mas como uma adesão aos costumes hegemônicos, né? São costumes implantados, são costumes que são tidos como verdadeiros, implantado por uma determinada categoria, um determinado grupo de pessoas, e para atender os desejos e vontades de determinado grupo de pessoas. Entende? Então, não se tem essa noção, né, essa noção de, vamos dizer, não, eles querem nos beneficiar. O discurso que passa é esse, mas por trás ali tem interesses ocultos, né, interesses de fato, enfim, que podem, evidentemente, ser nocivos, né. A história do conhecimento seria uma série de filiações conceituais, série de teias, né? A evolução é atravessada de acidentes, retardada ou desviada por obstáculos interrompidos por crimes, tendo que, frequentemente, reconstruir sua razão, né? Reconstruir uma razão. E aí onde vem um questionamento. Que preço tem a implantação de uma ideia, né? A implantação de uma ideologia, né? Que preço tem? Não sei se vocês assistiram o filme A Onda, eu divulguei lá no grupo, dublado, né, o filme, mas dá para entender a história, tranquilo, né? E ali mostra como é conduzido e implantado uma ideia numa turma, um grupo micro ali, né? Onde aquela turma irá se consumir e ser consumida, se deixar consumir, né, por uma ideia. Né, por uma ideia que, se você não fizer parte daquele grupo, a onda, você está fora e você pode ser até maltratado, você pode ser até espancado, agredido. Né? Então, o custo de uma implantação de uma ideia é muito grande. Né? É muito grande. Então, e aí Foucault vai dizer, olha, custou vidas. Né? Pessoas morreram para que uma ideia fosse implantada. Né? Bem, a história da loucura, e aí, claro, vocês fazem as sinapses, né, as conjecturas, e podem, evidentemente, numa outra oportunidade, no caso, amanhã, nós podemos continuar essa reflexão, né, sobre Rousseau, né, sobre Foucault, tá? Sobre a história da loucura, e claro, nós estudamos sobre, nesse primeiro momento, sobre como uma ideia é construída, essa estrutura, né, de Foucault nessa primeira parte de sua obra, como essa ideia de arqueologia, né, arqueologia. Por que pensamos como pensamos, e não de outro modo? Né? Por que existe tantos preconceitos, tanta intolerância, tanta recriminação? Né? E, por mais que você queira dizer que não é machista, por exemplo,
todo homem é machista, tá? Vou deixar bem claro aqui. Todo homem é machista. Até o senhor, professor? Sim, até eu, né? Sou machista. Claro, uns mais, outros menos, né? Mas todo homem é machista. Essa construção histórica do homem ser superior, como surgiu? Né? Entende? Essa subordinação da mulher diante da figura masculina, diante do pai, diante do marido, diante do tio. Essa reverência à figura masculina não surgiu agora. Desde os primórdios. Né? Desde os primórdios. É claro, evidentemente que hoje há uma ideia, e essa ideia deve ser, vamos dizer assim, disseminada como uma ideia, divulgada como uma ideia que, de fato, de equidade, né? Onde não existe essa subordinação, a mulher também é capaz, né? É capaz e pode superar seus próprios limites, né? Seus próprios limites e ser também força, não somente no sentido masculino do termo, tá? Então, dizer que, não sou machista, peraí, você tem categorias machistas, você tem um ranço machista, sim, todos nós temos. Então, quem implantou isso? Foucault vai se questionar, né, a ideia, né, de um homem ser superior à mulher. Muitas pessoas, né, concebem agora, né, o século passado, não, isso é milênios, né, que vai sendo, toda a história da humanidade sempre é o homem que tem o domínio, né, como imperador, que é, então, como ter essa ruptura, né, como ter essa ruptura, passando assim para vamos dizer assim, uma ideia de inclusão das mulheres na sociedade e tal. Também é fruto de luta, né? Nós estudamos aí Olympe de Gangues, lembra? Da Declaração Universal dos Direitos da Mulher, lembra? Declaração Universal do Homem e do Cidadão, e aí depois Olympe de Gangues vai falar sobre declaração, né, e custou vamos dizer assim, o sossego dela protestar, né, a favor do direito das mulheres. Então, fruto de luta também de muitas mulheres, né, protestarem por direitos iguais. E direito igual, não entenda. Então, a mulher tem mais força, pode ter a mesma força que o homem. Não é esse sentido. Né? Vai ter que fazer a mesma profissões, ou até mesmo disputar com o homem de igual para igual na força. É que, evidentemente, que a estrutura óssea do homem tem mais força, o homem tem mais força, enfim, né? Mas não é nesse sentido, né, de direito igual. O direito igual respeitando as condições de cada um, né? Evidentemente, por exemplo, ganhar salários iguais, né? Enfim, ter uma equiparação salarial. Por que eu tenho um cargo de gerência, a mulher também tem um cargo de gerência, tem a mesma função, por que ganha menos? Né? Por que ganha menos? É nesse sentido que a lei propõe, enfim, a estrutura, essa nova ideia, né? Entende? E uma nova ideia, a implantação de uma nova ideia, causa estranheza, né? Causa estranheza mesmo, né? Ou seja, romper uma estrutura, né, ideológica, romper uma estrutura de saber para uma nova estrutura, alterar essa estrutura de conhecimento. Agora não é, a mulher não é subordinada, não existe o homem como dono da casa, o homem que paga a conta, o homem, não. Vamos dividir a conta, ou então a mulher paga, não tem problema, isso também é direito igual, né? No sentido da equidade do termo, né? Entende? Então, a implantação de uma nova ideia causa estranheza, causa arrepios, causa revolução, causa ódio, causa tensão, e para essa estrutura ser, no caso, um exemplo da homens e mulheres, direitos iguais, ser implantado na sociedade, é preciso todo o envolvimento dessa sociedade, porque senão não há como ter essa implantação, né, né, esse senso de respeito à mulher, né, respeito à mulher.
É um projeto a longo prazo, infelizmente, né, no Brasil, com a pandemia, aumentou mais de 30% aí, bem mais, né, a violência doméstica enfim, ainda continuo achando que as mulheres são inferiores, devem, né, se submeter aos mandos e desmandos do homem, enfim, né, que isso é uma grande burrice, uma grande bobagem, né, mas dizer que você não é machista, você tem atitudes, vermes, ranços de ideias machistas, sim, né, e aí, a ideia é o quê? Quando você tiver filhos, se você tiver, claro, não é obrigado a ter, mas tentar construir a educação dele amparado com respeito à mulher, com respeito a todos, né? Não hipocrisia, nada disso, né? Mas respeitar com muita seriedade, com muita decência, né? A mulher, né? Enfim, né? E as pessoas, né? O diferente, tá? Isso é a missão dessa nova geração, né? Dessa nova geração, tá certo? Então, quis ilustrar com essa ideia, né? No caso do machismo, por exemplo, como Foucault estudou, né, em seus livros e propôs assim uma arqueologia, desbravando, fazendo assim essa exumação dessas ideias, né, passando assim por toda a história da humanidade até os dias atuais, né, como surgiu tanto essa ideia do machismo, quanto do racismo, quanto da loucura, né, dessa misoginia, né, que considera o homem superior à mulher e tal, enfim, até, evidentemente, a chegar à genealogia a gênese, assim, das prisões, né, do sistema penal, tá bom? Claro, tudo isso tendo como influência o Nietzsche. E também boa parte da psicologia e psicanálise, Freud também, ele recebeu bastante influência. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse pensador, né, do Foucault. Vocês estavam acompanhando os slides, eu fico sempre preocupado se vocês estão acompanhando. Estavam, né? Estão. Eu estou. Tá bom. Ótimo. Certo? Então, amanhã a gente continua, tá bom? E aí vocês descansam agora, não sei se vocês vão fazer as atividades. Se vocês quiserem assistir a aula de John Rawls, ou cuidar do seminário integrador, creio que desejam fazer isso, né? Então, vocês podem fazer, e a atividade é a mesma, não vai aumentar a atividade, é somente aquela resenha, tá bom? Clóvis, se você puder fazer, faz, não tem problema, apresenta o atestado à faculdade, conversa com o professor Ângelo, tá? Para depois você fazer, enfim, não se preocupe, tá? A gente entende, claro, o momento que tá sendo difícil para todos, para ninguém, tá bom? Muita tranquilidade, não vou aumentar mais atividade, será somente aquela atividade. Mas tem um fórum lá, aquele fórum é mais para tirar dúvida, alguma coisa do tipo. Se você quiser participar, colocar lá como está sendo a disciplina, por exemplo, né, como foi a disciplina, o que você aprendeu na disciplina, você pode colocar lá uma contribuição, né, ponto a ponto também, é claro, né, toda contribuição é bem-vinda, tá? Eu vou, claro, só pesar cada contribuição, cada comentário de vocês, tá bom? Então, um forte abraço, melhoras, Clóvis, qualquer coisa estamos aqui, e coragem, pessoal, força, forte abraço aí. Boa noite, boa noite. Valeu, Tom. Boa noite. Boa noite, pessoal.